Irmãos, estamos novamente aqui para meditar sobre a palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando sua vida, sua família. Espero que todos estejam bem e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos. Vamos continuar estudando o Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas, hoje, nós observaremos uma das parábolas que Jesus contou, muito conhecidas, chamada a parábola das minas. Agora aqui, quando formos ler esta parábola, entenda que o Senhor Jesus Cristo, ele não está falando de minas, de mineradores, de extrair minério, mas mina aqui é o nome dado a um tipo de moeda, naquela época, um valor de pecúnia na época do Senhor Jesus Cristo. Vamos então observar nesta parábola que o Senhor Jesus conta como Jesus quer que sejamos responsáveis na obra de Deus. Deus quer servos responsáveis na sua obra. Vamos ler então Lucas 19, que é o nosso texto-chave de hoje, Lucas 19, do verso 11 ao verso 27. Lucas 19, 11 ao 27. Antes de ler, deixe-me só dar a informação de que acabamos de falar sobre a conversão de Zaqueu e que esse texto ele está dentro daquele contexto da conversão de Zaqueu. Jesus estava falando esta parábola para aqueles que estavam ali junto ainda, muito provavelmente na casa de Zaqueu. Zaqueu estava ouvindo esta parábola e outros ali presentes. Então vamos ler Lucas 19, verso 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no muito, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Nós vamos observar, a partir desse texto da parábola das minas, 3 verdades sobre a nossa responsabilidade no reino de Deus. A primeira verdade e óbvia é que Jesus nos dá responsabilidades no reino. Jesus nos dá responsabilidades na administração do reino dele aqui na terra, que nós entendemos que é a igreja. A igreja não é todo o reino de Deus, mas é uma expressão do reino de Deus que indica que esse reino já começou. E nós crentes em Jesus, membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, temos responsabilidades nesse reino. Então a primeira das 3 verdades é esta: Jesus nos dá responsabilidades neste reino. Importante, então, observar agora mais detidamente esta parábola chamada a parábola das minas. Antes, deixe-me dizer que nós temos pelo menos aqui 3 personagens. Um homem nobre, que seria um rei, digamos assim. Nós temos os servos e nós temos os concidadãos, ou seja, os súditos desse reino. Os súditos
são mencionados antes dos servos, e os servos são aqueles que administram o reino quando este homem nobre viaja e passa um tempo fora. Quando este homem nobre volta, este rei volta, ele vai prestar conta com os servos e vai punir aqueles seus súditos que foram contra ele. Observe então que Jesus nos dá responsabilidades no reino, a primeira verdade que nós veremos do verso 11 ao verso 13. Lendo novamente o verso 11, entendemos o seguinte: e ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Então você percebe que os que estavam ouvindo aqui estas coisas era aquele público que estava na casa de Zaqueu, quando Jesus estava falando com Zaqueu. Zaqueu arrependeu-se dos seus pecados e Jesus disse que houve salvação naquela casa. Então, alguns dos temas que aquele público a quem Jesus estava pregando ouviram antes de Jesus contar a parábola das minas. As multidões estavam animadas seguindo Jesus. Jesus entrou em Jericó, Jesus curou e salvou o cego de Jericó, o cego Bartimeu. Jesus viu Zaqueu na árvore, convidou-se para ir para a casa de Zaqueu e ali certamente falou do evangelho do reino para Zaqueu. E Zaqueu creu no Senhor Jesus Cristo e, em mostra de arrependimento, restituiu o que havia roubado na cobrança de impostos dos pobres ali. Então, foi-se falado da ingenuidade desse chefe dos publicanos, Zaqueu. Todos viram a sua ingenuidade buscando ver Jesus ali. Cristo ofereceu-se à casa de Zaqueu, a própria conversão de Zaqueu, e o tema recorrente ali naquele momento é Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, era esse o assunto que era tratado naquele momento lá na casa de Zaqueu, e foi isso que aquele público estava ouvindo. E Jesus continuou a tratar sobre buscar os perdidos, e a missão de Jesus de buscar os perdidos, ao falar da parábola das minas. O assunto propriamente dito da parábola das minas está no final do verso 11. Olha Lucas 19, verso 11. Vamos ler o verso todo novamente. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Então, Jesus fala da parábola das minas, mostrando a chegada do reino de Deus. A chegada do reino de Deus está próxima. Jesus, também é importante destacar que Jesus estava indo a Jerusalém para ser preso, morto numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Certamente o reino de Deus viria, porque Jesus, como rei, estaria entrando em Jerusalém. Mas o reino não viria na sua consumação plena, mas o reino seria inaugurado, iniciado pela chegada do Senhor Jesus Cristo, que é o rei, que após sua morte e ressurreição ascenderia ao céu, como realmente aconteceu, e hoje está ao lado do Pai, reinando e governando todas as coisas. Essa parábola é importante também para retirar um erro que existia na cabeça dos discípulos e na cabeça de muitos judeus. Que erro? O erro de que o reino de Deus viria de modo pleno já naquela primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitos viam em Jesus aquele libertador que os tiraria da opressão romana. Lembre-se que no primeiro século, quando o Senhor Jesus estava na terra, os romanos dominavam a Palestina, dominavam Israel, e os romanos ali eram aqueles que os escravizavam. Então eles esperavam, os judeus principalmente, a vinda do Messias naquele momento para libertá-los do jugo romano, da opressão romana. No entanto, Jesus, na sua primeira vinda, não veio libertá-los dessa opressão. Pelo contrário, Jesus não se envolveu nas questões de dominação romana. Jesus se envolveu em pregar o evangelho do reino, em fazer os sinais que o Messias deveria fazer para que o povo judeu e os gentios crescem que o Senhor Jesus era o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Davi, o Messias prometido desde o Antigo Testamento, o Salvador dos homens, daqueles que haveriam de crer no Senhor Jesus Cristo. Mas na segunda vinda do Senhor Jesus, ele realmente instalará o seu reino de modo prático, efetivo aqui na terra, quando vier na sua segunda vinda. É o dia da vingança a que Isaías se refere. Então,
Na parábola das minas, Jesus abordou os seguintes assuntos. Antes de entrarmos na análise da parábola em si, olha os assuntos que Jesus abordou. A breve partida da terra, sua breve partida da terra, quando ele morreria na cruz, ressuscitaria e ascenderia aos céus. O período de provação entre sua ascensão e retorno. Então, Jesus tratou desse tema quando Jesus foi elevado aos céus, e entre Jesus ser elevado aos céus e a sua segunda vinda, o seu retorno, haveria um período de perseguição que dura até hoje, por sinal. A necessidade da fidelidade dos seus discípulos durante a ausência de Jesus. O Senhor Jesus está nos céus com o Pai, governando todas as coisas, mas aqui na terra, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós que cremos no Senhor Jesus como Filho de Deus e Salvador, devemos ser fiéis ao Senhor e à obra a que nos foi confiada. E a hostilidade, Jesus tratou desse tema também aqui, nesta parábola das minas, sobre a hostilidade dos que rejeitam a Deus. Então, eles hostilizam os crentes em Jesus no cumprimento da sua missão, que é proclamar o Evangelho, a mensagem de salvação. Perceba então que a parábola das minas fala da partida de Jesus, do retorno de Jesus e da perseguição que é colocada para com os discípulos de Jesus, sobre os discípulos de Jesus, por aqueles que são contra o Evangelho. E o clímax aqui é o retorno desse homem nobre, que é o rei, que é o Senhor Jesus Cristo, e ao retornar ele vai acertar as contas com os seus servos e com aqueles que foram contra ele, contra o Senhor Jesus Cristo. Bem, dito tudo isso, nós podemos tratar do primeiro personagem que aparece, que é dito nesta parábola, que é o homem nobre. Importante também destacar que uma parábola é uma história de algum acontecimento corriqueiro da época do Senhor Jesus Cristo, certamente, e que reflete verdades espirituais, reflete uma verdade espiritual especificamente. Então nós não devemos, numa parábola, nos apegar a todos os detalhes. Até já vimos sobre a parábola do juiz iníquo, e o juiz iníquo se refere a Deus, o Pai. Mas, obviamente, Deus não é um juiz corrupto. Então nós não podemos nos apegar a todos os detalhes de cada parábola. Nós nos pegamos na parábola como um todo e na verdade espiritual que aquela parábola quer passar. No caso aqui, nós temos que nos atentar aos personagens, porque essa verdade ela está muito ligada aos personagens, a verdade espiritual da parábola das minas. O primeiro personagem é o homem nobre. O homem nobre é um rei, ele governava o seu reino, ele tinha propriedades e riquezas, e ele teve que partir por um tempo, mas ele disse que regressaria. Este homem nobre, então, disse que, ao partir, ele daria certos valores em dinheiro para seus servos administrarem. E quando ele voltasse, ele prestaria contas. Olha o que diz lá em Lucas 19, verso 12. Disse, pois, certo homem nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Então, o Senhor Jesus Cristo partiu e voltaria depois. Essa é a lógica aqui. E ele deixaria servos administrando o seu reino. A ideia da parábola é que esse rei iria tomar um reino, né? Iria conquistar um novo reino para si. Olha então o verso 13, Lucas 19, verso 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai, até que eu venha. Então, a ideia é que eles deveriam cuidar dessas minas, cada um, digamos, recebeu 10 minas, eram 3 servos, e eles deviam negociar essas minas. Sabemos no decorrer da história que um multiplicou 100%, outro conseguiu multiplicar mais por 50% e o outro não multiplicou nada. Então, temos que lembrar que hoje nós somos esses servos que vivem no reino de Deus,
mas o reino de Deus ainda não consumado. Vai se consumar quando Jesus voltar, quando não houver mais pecado na terra, quando Jesus estiver reinando na terra e somente os filhos de Deus reinarem com o Senhor Jesus Cristo. Aí sim estaremos vivendo o reino de Deus pleno, consumado, no mundo restaurado, a criação restaurada, onde não haverá mais pecado na terra. Mas enquanto isso não acontece, esta parábola visa abrir os olhos dos discípulos de Jesus, os nossos olhos, para que, enquanto Jesus não volta, nós façamos a nossa missão. A nossa missão é proclamar o Evangelho do Reino. Olha o que diz lá em Lucas 17, verso 20. Lucas 17, verso 20. É um texto que fala sobre o reino de Deus na época de Jesus e hoje. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus estava falando aqui especificamente desse momento inaugural do reino de Deus, o início do reino de Deus, digamos assim, num estágio parcial, não num estágio completo. Então, o reino de Deus, hoje, se expressa pelos convertidos no Senhor Jesus Cristo. O prédio da igreja não quer dizer que é o templo do rei, não é isso. É um prédio, simplesmente um prédio. Mas as pessoas que estão no prédio da igreja, que são a igreja, são a expressão do reino de Deus. São súditos desse reino, cidadãos dos céus. E em breve, quando o rei voltar, que é o Senhor Jesus Cristo, então esse reino será consumado, devidamente implantado, completamente implantado, quando o rei novamente estiver aqui na terra reinando e a sua justiça será colocada nesse mundo. Entendemos então que Jesus ele veio inaugurar este reino. A parábola das minas fala exatamente sobre essa questão, mas fala muito mais. Essa é a primeira verdade sobre a parábola das minas. Jesus nos dá responsabilidade para cuidar do reino de Deus. Nós somos esses servos que o homem nobre, este senhor, este rei, deu responsabilidades. Assim devemos viver hoje. Essa é a nossa grande missão, administrar o reino de Deus na terra, segundo a vontade de Deus. Como? Proclamando o evangelho da salvação. A segunda verdade, que tem muita relação com essa primeira, diz que Jesus quer que vençamos as perseguições na nossa missão. A nossa missão como servos do Senhor não é fácil. Haverá perseguições e nós devemos permanecer firmes no meio destas perseguições, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas observando o que Jesus quer de nós. Olha Lucas 19, verso 14. Lucas 19, 14 diz assim: mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então nós vimos aqui, até o verso 14, até o verso 13, nós vimos dois personagens. Este homem nobre, que era o rei, e os seus servos que iriam administrar o reino quando da sua partida. E aqui tem um novo personagem, são os concidadãos. Esses concidadãos, cidadãos do reino deste homem nobre, são os seus súditos. Não são todos os seus súditos, mas são os súditos rebeldes. Eles fizeram uma embaixada, um grupo que foi lá dizer que não queriam se submeter a este rei. Muito provavelmente, esses concidadãos odiavam, aqui a ideia de aborreciam-no, quer dizer que eles odiavam este rei. E eles se expressaram muito provavelmente, quando o rei fora embora, eles se expressaram aos servos que ficaram, dizendo que odiavam o rei e que não queriam viver debaixo do seu domínio. É importante perceber este terceiro personagem que será retomado no final da parábola das minas. Mas enquanto falamos deste personagem, já falamos no verso 13 dos servos. Veja de novo Lucas 19, verso 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Então esses servos receberam 10 minas, né? Eram 10 servos
e eles foram negociar essas minas. As minas eram o quê? Eram um dinheiro, era um tesouro, era um recurso financeiro que o rei deu para esses servos negociar e multiplicar quando ele voltasse para o seu reino. Uma mina era o equivalente a uma moeda grega. Uma moeda grega era uma moeda grega equivalente a 100 dracmas, certo? Uma dracma era o salário de um operário por um dia. Era um dia de jornada de trabalho de um operário, era uma dracma. Então, uma mina equivalia a 100 dias de trabalho, ou seja, era um valor substancial. Então, se você tivesse 3 minas e meia, você tinha um ano de trabalho ali, aproximadamente, para pagar o seu funcionário, certo? Então, é basicamente isso. Então, se você tem hoje uma média de quanto é uma diária de um trabalhador do campo, um trabalhador que está ali cuidando do gado, então você sabe quanto é uma mina. É 100 dias de trabalho deste homem. Então, essas minas significavam o que na parábola? Significava o evangelho. Significava o evangelho do reino que deveria ser pregado aos perdidos. A ideia de multiplicar essa mina, multiplicar esse dinheiro, esse valor aqui, significa que o evangelho deveria ser multiplicado e deveria atingir os perdidos. Lembra da história de Zaqueu, no verso 10, Jesus diz que o Filho do Homem veio buscar o que está perdido. A ideia aqui é que o rei, dentro da parábola das minas, o rei, ele viajou, ele foi conquistar um novo reino e ele deixou servos para multiplicar esse dinheiro, ou seja, para multiplicar a mensagem do evangelho, para conquistar outros para o seu reino. Essa é a ideia aqui. O Senhor Jesus Cristo falou do evangelho como um tesouro, falou da palavra de Deus aqui, da mensagem de salvação como essa mina. Paulo fez algo muito parecido lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. O apóstolo Paulo diz assim, pensando também na mensagem da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Este tesouro aqui que Paulo fala em 2 Coríntios 4, 7, é a mensagem do evangelho. Os vasos de barro somos nós que somos frágeis, nós que temos, digamos assim, comparado com a palavra de Deus, somos meros vasos, somos de barro. E o poder que transforma as pessoas a partir da pregação do evangelho vem de Deus. Então Deus é que é glorificado quando uma pessoa se converte, não somos nós. Nós pregamos o evangelho, nós falamos a mensagem de Deus e pelo poder e pela graça de Deus, quando alguém se converte, a glória de Deus não é nossa. Fizemos somente a nossa obrigação. Quando o rei voltar, ele acertará as contas conosco com relação ao nosso ministério aqui na terra. Ministério de multiplicar as minas, ministério de multiplicar a proclamação do evangelho do reino. Nós somos como aqueles servos da parábola das minas, que tem que multiplicar aquele tesouro, aquela mina que o Senhor deixou nas mãos dos servos. Se nós não multiplicarmos a mensagem do evangelho, certamente não estaremos fazendo a nossa missão, a vontade de Deus para nós. É claro que a vontade do Senhor para nós se expressa de muitas formas, mas aqui especificamente é a pregação do evangelho, é ir atrás do perdido, como Jesus acabara de ir atrás de Zaqueu e de salvar o cego Bartimeu. Mas nesse processo de estarmos pregando o evangelho aos perdidos, sabemos que seremos perseguidos, seremos rejeitados, e Jesus fala exatamente sobre isso no verso 14, que acabamos de ler, quando fala destes concidadãos. Lendo de novo Lucas 19, 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Estes concidadãos, eles odeiam o rei, eles não se submetem ao rei, que é o Senhor Jesus Cristo, eles não querem estar debaixo desse governo. Estes são os que perseguem aqueles que proclamam o evangelho. Jesus estava ali na casa de Zaqueu, muito provavelmente haviam fariseus próximos que estavam rejeitando Jesus, porque Jesus estava
fazendo refeição e pousando ali na casa de um publicano, e não de qualquer publicano, mas do principal publicano da cidade de Jericó. Veja então que o Senhor Jesus Cristo está também mostrando que haverá perseguições, e que estes que perseguem são aqueles que não se submetem ao Evangelho. Naquele primeiro século, os principais perseguidores da igreja foram os judeus. Eles foram tão implacáveis na perseguição contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no primeiro século e mais à frente, que Jesus, quando se revelou a João, lá no Apocalipse que João escreveu, Jesus os chama de sinagoga de Satanás. Quando Jesus envia a carta à igreja de Esmirna, lá em Apocalipse capítulo 2, verso 9, nós lemos assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa sinagoga de Satanás é o título que Jesus deu àqueles judeus que não creram no Senhor Jesus Cristo e que perseguiam a igreja naquela época. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 9, também ali na carta à igreja de Filadélfia, Jesus diz assim, Apocalipse 3, 9: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, mais uma vez aqui, Jesus fala da sinagoga de Satanás, aqueles judeus que não creram no Senhor Jesus e que estavam perseguindo e prejudicando a igreja. O Senhor Jesus nunca escondeu que haveriam dificuldades e haveriam perseguições para os crentes que proclamassem o evangelho do reino, o evangelho da salvação. Lá em Lucas capítulo 21, verso 12, nós lemos assim: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Jesus disse aos seus discípulos, naquela época mesmo, que eles sofreriam perseguição, seriam levados a prisões, a julgamentos e considerados culpados. Pelo quê? Por pregar o evangelho do reino. Ainda o evangelho de João, agora, capítulo 15, verso 20, Jesus fala sobre esta perseguição. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus foi perseguido, rejeitado por pregar a verdade de Deus. Então não estranhe se você ou eu formos rejeitados por pregar o evangelho do reino, a mensagem de Deus, a palavra do Senhor. Graças a Deus, hoje, no nosso país, não sofremos perseguição física, prisões, agressões físicas porque pregamos o evangelho. Mas sofremos perseguição de outro lado, uma perseguição natural, a rejeição natural que o mundo tem para com aqueles que creram no Senhor Jesus e que pregam o evangelho. Entenda então que isso não deve nos abalar, isso não deve nos impedir de pregar o evangelho, e nós que somos crentes em Jesus devemos ver esta rejeição como algo até natural. Natural em que sentido? Natural no sentido de que as trevas não convivem com a luz. Os filhos do diabo não convivem com os filhos de Deus. Então isso é bíblico, é uma verdade que o Senhor nos coloca, e certamente eles vão rejeitar a cultura de Deus, a palavra de Deus, as mensagens do Senhor, a verdade do Evangelho. Irmãos, essa é a segunda verdade que nós encontramos aqui nesta parábola das minas. Jesus quer que vençamos a perseguição, as perseguições na nossa missão de proclamação do Evangelho do Reino. A terceira e última verdade que observamos nesta parábola, a parábola das minas, e uma verdade central aqui, é que Jesus quer servos fiéis. O Senhor Jesus está querendo servos fiéis em que sentido? No sentido daqueles que vão administrar bem o seu reino. Lembre-se, nós vivemos no reino de Deus. A igreja é uma expressão do reino de Deus. Não é o reino consumado
né? Não é o reino pleno, mas é o reino já instalado. E quem é responsável por administrar na terra hoje o reino de Deus? A igreja, cada crente no Senhor Jesus Cristo. A terceira verdade que encontramos nessa parábola é que o Senhor Jesus quer servos fiéis que estejam comprometidos com a administração da proclamação do Evangelho de Deus, do Evangelho da salvação. Estejam comprometidos com a busca dos que estão perdidos nas trevas do pecado. Olhe Lucas 19, verso 15. Nós lemos assim: E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que eles chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Então, o rei voltou e agora ele quer prestar contas. Obviamente, o verso 15 está falando do momento futuro, da segunda vinda de Cristo, quando ele for prestar contas conosco, com aqueles que creram no Senhor Jesus. E prestar contas sobre o quê? Sobre como nós administramos o reino de Deus. Esses servos aqui, eles administraram esses valores, essas minas. E o rei quer saber se eles multiplicaram. Jesus, quando voltar, certamente, ele vai administrar isso para conosco, nós crentes em Jesus, seus servos, para saber o que nós fizemos com a nossa vida aqui na terra. Se nós usamos para investir no reino de Deus, pregando o evangelho da salvação, buscando os perdidos, fazendo discípulos para Jesus, ou se nós investimos nosso tempo hoje aqui nessa terra somente buscando os nossos prazeres, realizando os nossos sonhos de mercado, sonhos de consumo, realizações profissionais ou pessoais. Então Jesus vai nos avaliar nesse sentido. Voltando então para esse contexto da parábola, entenda que o Senhor Jesus Cristo retornou, o rei, e ele vai agora prestar conta com os seus servos. E aqui na parábola nós temos 3 servos. Nós temos 2 servos fiéis, né, que é uma categoria de servos, e o terceiro servo é o servo mau, o servo infiel, e é uma segunda categoria de servos. Entenda então que os servos aqui seriam toda a humanidade, né? Podemos entender dessa forma. Ou, como alguns entendem, seria só dentro do contexto da igreja. Olha então o primeiro servo. Lucas 19, verso 16. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E no verso 17, e ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Mais uma vez, não devemos nos pegar aos detalhes da parábola, acreditando que se formos fiéis na proclamação do Evangelho, receberemos literalmente 10 cidades lá no período do milênio, no período do estado eterno para governarmos. Não é bem assim. Mas o fato é que receberemos bênçãos, receberemos algum tesouro, receberemos os chamados galardões, que o Senhor sabe bem o que são, nós ainda não sabemos ao certo, mas será uma recompensa nos céus. Entendemos que isso aqui vai acontecer no futuro, no que a Escritura chama de tribunal de Cristo, quando os crentes em Jesus, do período da igreja, serão julgados com relação às suas obras. Então, alguns receberão grandes recompensas ali, porque serviram muito a Deus aqui na terra, no reino de Deus, proclamando a mensagem do Evangelho. Outros receberão menos bênçãos. Por quê? Porque trabalharam menos, se envolveram mais nas coisas da sociedade terrena e esqueceram de investir mais tempo e vida e capacidade dentro do reino de Deus. Então, entendamos aqui que esse primeiro servo foi um servo fiel, um servo bom, porque ele multiplicou. Vem então o segundo servo no verso 18, Lucas 19, 18. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E em Lucas 19, 19, o Senhor responde: a este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Ou seja, esse servo também foi fiel, embora não seja dito que ele é um servo bom, mas ele também recebeu a recompensa. Ele foi fiel, entendemos que por questão de economia na escrita do texto aqui de Lucas, ele omitiu o fato de ele ser um servo bom, mas certamente foi fiel e recebeu uma recompensa de acordo com aquilo que ele multiplicou. Se ele multiplicou em 5, então ele governou ali 5 cidades.
que nós entendemos que serão galardões, serão recompensas nos céus, no novo céu e na nova terra, no reino de Deus consumado aqui na terra, que ao certo não sabemos bem o que será. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13, nós temos algo que nos ajuda a compreender como será essa recompensa. Paulo explica da seguinte forma em 1 Coríntios 3, 13. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, as nossas obras de vida para a honra e a glória de Deus serão examinadas no tribunal de Cristo, e o Senhor vai avaliar como foi a nossa vida enquanto estamos aqui proclamando a mensagem do Senhor, fazendo a vontade de Deus. E em Romanos capítulo 16, verso 12, olha que nós lemos um detalhe interessante em Romanos 16, 12. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Então veja que Trifena e Trifosa aqui, elas trabalhavam no Senhor. Mas a Pérside, que é outra personagem aqui que Paulo está falando aqui, saudando na Epístola aos Romanos, ela trabalhou muito no Senhor. Ou seja, a lógica aqui é que quem trabalha para Deus, tem os que trabalham, tem os que trabalham mais, e a ideia aqui é que Paulo está reconhecendo nesta saudação final, nesse encerramento da Epístola aos Romanos, aqueles que trabalham no Senhor. Isso indica que o Senhor valoriza aqueles que trabalham, e aqueles que trabalham muito são reconhecidos. Essas mulheres foram reconhecidas na Epístola, ficou registrado, o Espírito Santo inspirou esse texto mostrando o quanto elas trabalhavam. E Paulo reconheceu isso, e Deus certamente haverá de reconhecer quando do julgamento de Cristo. Perceba que desses dois primeiros servos, os dois foram considerados fiéis, os dois foram servos bons, porque eles multiplicaram. Não importa necessariamente o quanto eles multiplicaram, mas o fato de terem multiplicado. E a ideia aqui de multiplicar as minas é proclamar o evangelho da salvação, entendendo que essa parábola das minas, ela foi contada dentro do contexto lá da conversão de Zaqueu, como nós já observamos. E então chegamos no terceiro servo. Este terceiro servo, ele não era não foi um tipo de servo fiel, não foi um tipo de servo dedicado. Ele não fez bom uso do dinheiro do seu senhor, ele simplesmente guardou, Essa é a ideia. E ele não multiplicou. Olha Lucas 19, verso 20. Veio então outro dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. E aqui o detalhe interessante é guardar aquela moeda, aquele valor, aquela mina dentro de um lenço. Isso significa que ele simplesmente guardou a moeda e ele não se preocupou em multiplicar aquele valor. Ele poderia, no mínimo, ter levado para o banco. Só que, entenda, banco aqui, no primeiro século, não é a mesma coisa de banco no século 21. Banco naquela época era muito mais parecido com o que nós temos hoje como os agiotas, embora, óbvio, que o agiota hoje é ilegal, mas naquela época não era, essa ideia de uma pessoa que pegava o seu dinheiro e ele devolvia, ele pegava o seu dinheiro e ele devolvia com juros, eram agiotas avessas, digamos assim, E então você recebia um dinheiro valorizado, era assim que funcionava. Havia um local onde ficavam estes homens que faziam essas negociatas com dinheiro. Mas nem isso esse terceiro servo fez. Olha o que nós lemos em Lucas capítulo 19, verso 21. O servo, então, ele passa a se justificar do seu erro de não investir bem nas coisas do Senhor. Lucas 19, 21 diz assim: Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Perceba, então, que este terceiro servo ele não tinha uma boa compreensão de quem era o seu senhor. Na verdade, bastava aquele servo deixar ali no banco a mina para que ela multiplicasse. O rei queria que o seu recurso fosse bem administrado. O que ele não queria era que o seu servo simplesmente guardasse, não multiplicasse, não administrasse, fosse um servo preguiçoso, um servo indolente, um servo não aplicado ali com relação ao recurso do seu senhor. Olha então Lucas 19, verso 22. Lucas 19, 22, lemos ainda:
Respondeu-lhe: servo mau. Que o Senhor reage, o homem nobre. Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Porque não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. Então, no mínimo, esse servo deveria ter colocado com aqueles homens que negociam dinheiro para quando o seu senhor voltasse, tivesse rendido alguma coisa. Aqueles homens pegariam o dinheiro do servo, emprestariam para outras pessoas e quando o servo viesse pegar, o agiota pagaria a devida valorização da época. Isso existia ali no primeiro século, sim. Mas esse servo não fez assim e ele cometeu o terrível pecado da omissão. Ele foi omisso na sua missão, ele não multiplicou. Ou seja, o sentido que Jesus quer que nós captemos aqui, que é o mesmo sentido que os que ouviram essa parábola deveriam ter captado, é a ideia de que nós não podemos ser omissos com a mensagem do Evangelho do Reino, não podemos ser omissos na missão de pregar o Evangelho aos perdidos. Nós temos que ser aplicados, temos que tentar pregar mais. Uns pregaram mais, outros pregaram menos, mas todo crente em Jesus tem a missão de pregar o Evangelho aos perdidos. Se eles vão se converter ou não, está nas mãos de Deus. O Senhor vai efetuar a transformação de vida naqueles que Deus quiser. A nossa missão não é converter pessoas, não é transformar a vida das pessoas. Só quem transforma a mente e o coração de um pecador é o Senhor nosso Deus. Só Ele tem esse poder. Porque essa transformação não é por meio da argumentação, é por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Lembre-se da história do cego Bartimeu, o cego de Jericó, a história de Zaqueu. Quando Jesus chegou até eles já estavam preparados para receber Jesus. O cego Bartimeu clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, porque ele já ouvira falar de Jesus e queria somente vê-lo. E Jesus, percebendo isso, talvez por iluminação do Espírito Santo de Deus, chama Zaqueu e pede para pousar na casa dele. Entenda, então, da mesma forma que aconteceu com Jesus, nós também vamos atrás dos pecadores perdidos, apresentar uma mensagem de salvação. Se eles se converterem, amém. Certamente eles já ouviram falar de Jesus por outras pessoas e talvez nós fomos abençoados com o privilégio de conduzi-los a Cristo de modo específico, de levá-los a compreender a mensagem de salvação do Evangelho. Mas quem muda a mente dessas pessoas, quem implanta a fé no coração destas pessoas, certamente é o Senhor nosso Deus, é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade ali. Este servo, então, ele pecou por omissão. E mesmo sendo ele um dos servos daquele homem nobre, daquele rei, mais uma vez, vamos ter cuidado para não pegar a parábola nos detalhes, mesmo sendo chamado de servo, não significa que ele seja um crente, mas significa que ele é uma dessas pessoas que está na igreja, que deve proclamar o Evangelho, mas que não quer proclamar o Evangelho. E aqui Jesus nos dá uma pista. A ideia é, se você que se diz crente e não proclama o Evangelho de Jesus, não se interessa em pregar o Evangelho de Jesus, significa que algo está estranho, significa que algo está errado, significa que a sua mente, a sua cabeça não está conectada com o projeto de Deus de salvar os perdidos aqui na terra. Olha, o Filho de Deus veio à Terra. Ele teve o seu ministério de modo bem específico durante aproximadamente 3 anos. Jesus não se preocupou com a economia, Jesus não se preocupou com a política, Jesus não se preocupou com a questão militar do seu país, do seu povo e da sua nação. Jesus se preocupou em proclamar o Evangelho da salvação. Jesus se preocupou em apresentar os sinais que o Messias deveria apresentar, que o Salvador deveria apresentar. Então, devemos entender que quem proclama o Evangelho e se interessa na obra de Deus é porque realmente entendeu o Evangelho, creu no Senhor Jesus Cristo e é um salvo. Mas aqueles que não ligam para pregar o Evangelho, se dizem crentes, mas vivem de qualquer jeito, vivem de qualquer forma, estão na igreja, pelo menos de corpo presente, mas a mente está longe dos propósitos de Deus e do que a Bíblia Sagrada ensina.
olha, se você vive assim, você deve se avaliar, você deve orar ao Senhor para saber se realmente você se arrependeu dos seus pecados, para saber se realmente você entende qual é o seu ministério aqui nessa terra, a sua missão aqui nessa terra, e se você entende que Jesus é o seu Senhor. Reflita nisso, medite nisso, ore e, se necessário, creio que seja, confesse o seu pecado e volte a amar a obra de Deus, volte a se envolver mais na obra do Senhor Jesus Cristo. A obra de Deus é pregar o Evangelho aos perdidos, isso é uma forma de adoração a Deus. Nesse texto da parábola das minas, era isso que Jesus queria fazer, porque estava dentro do contexto de buscar o perdido, como Zaqueu estava perdido, e graças ao Senhor se arrependeu dos seus pecados e clamou por Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Ainda, nós observamos Lucas capítulo 19, verso 24, diz assim: E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem, lhe será tirado. A ênfase desses versículos não é que o que tem vai receber. A ênfase aqui na parábola é que aquele que recebeu algo vai perder. Ou seja, mais uma vez, não interprete ao pé da letra todos os enunciados da parábola. O que é que Jesus quer dizer com isso? É que aquela pessoa que não multiplicou a mina, ou seja, aquela pessoa que não proclamou o evangelho do reino, na verdade, ela nunca foi servo, ela vai deixar de ser servo. Não é que ela vai perder a salvação, mas ela só está atestando que nunca creu no Senhor Jesus Cristo, que não se interessou com os propósitos do reino de Deus, não se importou com a missão que Jesus deu. Irmãos, quando o Senhor Jesus subiu ao céu, ele deixou uma missão muito clara aos seus discípulos. E a missão foi de fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos não somente de Jerusalém, não somente da Judéia, mas discípulos por todas as regiões do planeta. E fazer discípulo para Jesus implica em pregar a mensagem do Evangelho do Reino e ensinar tudo o que Jesus deixou para nós nos Evangelhos e que os apóstolos interpretaram nas epístolas. Temos então que compreender a nossa missão. Se alguém que se diz crente não se interessa pelo Evangelho do Reino, pela proclamação deste Evangelho e por fazer discípulos para Jesus, ele deve perder aquilo que tem. Ou seja, na verdade, ele somente vai mostrar aquilo que ele nunca foi um crente no Senhor Jesus Cristo. E então no verso 27, encerrando a parábola das minas, Lucas 19, 27, Jesus retoma aqueles concidadãos, aquele segundo grupo de personagens que se rebelou contra o rei, foi numa embaixada lá, falar com os servos do rei, muito provavelmente, dizendo que não queriam se submeter ao governo daquele homem nobre, daquele rei. Olha então o que o rei vai dizer para eles, Lucas 19, 27. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Ou seja, esses concidadãos que eram inimigos do rei, que odiavam o rei, serão executados pelo rei quando do seu retorno. Ou seja, é uma categoria de pessoas que vai ser julgado pelo Senhor Jesus Cristo e certamente não estará no reino de Deus, mas viverá eternamente no inferno, porque não creram no Senhor, porque se rebelaram contra ele. Então nós temos aqui também outra categoria de pessoas que não creram em Jesus. O terceiro servo, que foi negligente, é aquele que conhece a palavra, ouviu da palavra, mas não quis se envolver no reino de Deus, na missão que Jesus dá aos seus discípulos, atestando que nunca foi discípulo. E estes, que eram concidadãos súditos do rei, se rebelaram contra o rei e serão mortos, serão castigados. Interpretando a parábola, significa que eles não serão salvos, viverão no inferno de fogo por toda a eternidade. O Senhor Jesus nos conta esta parábola porque Ele quer servos responsáveis na sua obra. Irmãos, nós somos responsáveis pela obra de Deus aqui na terra. É claro que Deus administra o seu reino, é claro que o Senhor administra tudo que acontece nesse mundo,
mas também o Senhor deixou nas nossas mãos a atividade de proclamar o Evangelho aos perdidos. Deus não deixou aos anjos, Deus não deixou essa responsabilidade a outro tipo de ser, mas deixou a nós, seres humanos, redimidos, convertidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, a responsabilidade de continuar proclamando o Evangelho de Jesus até o retorno do Rei. Devemos ser servos responsáveis na sua obra, devemos multiplicar aquilo que Jesus deixou para nós. Essa mina, esse tesouro, é a mensagem do Evangelho, é a palavra de Deus que nós recebemos. Não podemos ser crentes que aprendem tanto da Bíblia para guardar só para si ou só para mostrar conhecimento. Devemos ser crentes que conhecem bem a Escritura para poder pregar o Evangelho para os perdidos. Jesus está ensinando mais uma vez, desde o capítulo 15 e antes do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que o Senhor Jesus ensina que nós devemos buscar os perdidos. Jesus buscou os perdidos e essa também deve ser a nossa missão. Que Deus te abençoe, para que no seu, no meu, no nosso coração cresça um amor pelas almas perdidas, o desejo de ensinar o Evangelho. Você pode fazer ao seu vizinho, a um parente seu que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, a um amigo que está lá na universidade, na escola, no trabalho, e agora, nessa época de isolamento, remotamente, via internet, mídias sociais, você pode pregar o Evangelho. Vejo irmãos, missionários que têm usado o YouTube e tantas outras mídias para proclamar o Evangelho aos perdidos. Então, utilize bem o seu tempo para levar essa mensagem de salvação àqueles que estão perdidos nos seus pecados. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude a sermos assim como Ele quer. Vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor. Pai amado, nós te agradecemos imensamente, porque o Senhor tem nos fortalecido a cada dia. Capacita-nos, Senhor Deus, para sermos estes servos que multiplicaram as minas. Capacita-nos, Senhor Deus, para sermos homens e mulheres fiéis a Ti, com o desejo de Te glorificar. Especificamente aqui, ó Pai, nesta mensagem da parábola das minas, Te glorificar na proclamação do Evangelho do Reino. Senhor Deus, nos ajuda, nos fortalece, para deixarmos muitas das nossas questões de vida de lado, a fim de focarmos na nossa missão, a glória do Teu nome e a proclamação do Teu Evangelho. Tudo isso, Pai amado, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos e até breve.